Olá pessoal, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? É uma honra iniciar hoje o nosso curso, o nosso novo curso Escola de Direito Eleitoral para as eleições do ano que vem, para as eleições de 2024. O nosso curso Escola de Direito Eleitoral, ele está disponível para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br. Lá nós temos um cronograma com os temas de cada uma das aulas. Essa primeira aula, que é a nossa aula de inauguração, você que é meu aluno terá acesso à integralidade desta aula, ao material que eu estarei utilizando em PDF e também o material de apoio em PDF com a descrição das aulas, a menção aos artigos que nós vamos discutir, as teses do Supremo Tribunal Federal que vamos conversar também. Então você pode, caso queira imprimir, vai ter o material em PDF simplificado relativo aos slides que nós estamos utilizando. Você que é meu aluno terá acesso a tudo isso. Ok? Esse é o primeiro recado. Essa primeira aula também está sendo disponibilizada gratuitamente no meu canal do YouTube como aula de inauguração. Para você ter acesso às próximas aulas na sua integralidade, tem que adquirir o curso eleitoralcombruno.com.br. Você que é meu aluno, eu vou disponibilizar lá no nosso grupo, né, que eu vou criar aí num grupo de WhatsApp para as eleições de 2024. Eu vou inserir vocês, caso queira, nesse grupo. Para isso, é só me mandar o seu telefone de WhatsApp para o e-mail cursosbrunooliveira@gmail.com. Como que vai ser a nossa forma de comunicação? Se porventura surgir alguma dúvida de algum tema desta aula ou das outras aulas, basta você mandar por e-mail. Mas recado importante, o que tem acontecido é o aluno ter um caso concreto em mãos, muitas vezes são advogados que estão aqui adquirindo os nossos cursos, né? Tem um caso concreto e deseja que o professor resolva o caso concreto. Não. As dúvidas serão tiradas, esclarecidas com base nas aulas. Importante você indicar qual é a sua dúvida, em qual slide que você não entendeu muito bem, ok? Não oferecerei consulta aos casos concretos que surgirem para vocês, advogados, ok? As dúvidas serão pertinentes. Claro, se tiver alguma dúvida que envolve um caso concreto, mas que está sendo debatido em nossa aula, é claro que eu vou te ajudar, mas não vou dar consulta a caso concreto para resolver os problemas que surgirem no caminhar de vocês aí para as eleições. Tudo bem? Combinado? Importante trazer esses pontos iniciais, porque para não gerar dúvida no futuro, certo? Então falamos sobre o material de apoio, sobre a forma de comunicação e também sobre a questão das dúvidas. Dito isso, nós podemos iniciar a nossa maravilhosa aula de hoje. Vamos falar sobre sistema proporcional, definição de vagas dos partidos políticos. Você que é advogado, você que é partido político, ou até mesmo um amante do direito eleitoral, já deve ter se perguntado como que nós definimos as vagas para os partidos políticos nas eleições. O sistema majoritário, que é o que envolve presidente da República, governador de estado, prefeito, é muito simples. Nós temos uma vaga para governador para cada estado, uma vaga de presidente para o Brasil, enfim, é fácil. O problema está no sistema proporcional, porque no sistema proporcional, deputados e vereadores, o número de vagas vai depender muito. Por exemplo, 2024 é uma eleição municipal. Nós temos que preencher o número de vagas nas câmaras municipais. Se você recordar, a Constituição ela traz para nós o número de vagas por município possíveis, que vai depender do número de habitantes. Se você quiser já anotar, o artigo que vai tratar sobre esse assunto, deixa eu só localizar aqui para vocês, porque é importante nós abordarmos essa temática, né, das eleições municipais. Deixa eu só recordar aqui, pessoal, o número do artigo, porque é importante nós mencionarmos isso, dos municípios.
artigo 29, está no capítulo 4º da Constituição, que trata dos municípios. Lá no artigo 29, lá no inciso 4º, nós temos assim: para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de... Então, nós vamos ter municípios que começarão com 9 vereadores, aí depois nós temos 11, 13, até o número de 55. Então, nós vamos ter municípios com 9 até 55 vereadores. O exemplo prático que eu vou utilizar hoje em nossa aula é um município que tem 9 lugares para preencher. Mas aí, como é a realidade de muitos municípios, né? Você, se tiver algum caso concreto na sua atividade aí como advogado, como partido político, o que nós utilizarmos hoje vai ser o que você vai utilizar para fazer os seus cálculos. Tá? Por que essa aula é importante? Muitas vezes, você que é contratado como advogado, o partido político, ele quer que você faça um estudo, né, das últimas eleições, o número de vagas que aquele partido conquistou, quantos votos na história são necessários para preencher uma vaga. Mas para isso você precisa entender o sistema proporcional. Esse é o meu objetivo nesta aula. Vamos começar então, pessoal? Primeiramente eu vou trazer alguns conceitos, depois nós vamos aplicá-los na prática. Combinado? Então vejam. Primeira informação é o que é o sistema proporcional, né? Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: esta espécie de sistema é capaz de refletir os diversos pensamentos e tendências existentes no meio social, já que possibilita a eleição de quase, se não todos, os partidos políticos, observadas as suas representatividades. Ora, nós temos hoje uma gama de ideologias presentes no Brasil, como qualquer outra democracia. A democracia é isso, é a coexistência de ideais diferentes. E essas ideias, esses ideais, eles precisam ser bem representados nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, porque somente assim vai conseguir atender ao maior número de pessoas, minorias, maiorias. Por isso, o sistema proporcional, quando ele foi criado, né, na sua gênese, no seu nascimento, ele visa isso, refletir os diversos pensamentos, as diversas tendências que existem na sociedade. É um sistema interessante, mas não é um sistema perfeito. É um sistema que apresenta falhas. Cabe aos nossos legisladores, estudiosos, estudar melhores formas de aperfeiçoá-lo. Ele não é um sistema pronto e acabado. Ele é um sistema que precisa ser aperfeiçoado. Inclusive o sistema proporcional adotado no Brasil, né? Bom, já disse para vocês, eu utilizo o sistema proporcional para eleger membros do Poder Legislativo. E quem são esses integrantes do Poder Legislativo? Na Câmara dos Deputados, nós temos a presença dos deputados federais. Nas assembleias legislativas, os deputados estaduais. Na Câmara Distrital, no Distrito Federal, os distritais. E nas câmaras municipais, que é o nosso foco para as eleições 2024, os vereadores. Ok? Pois bem, será que existe apenas um sistema proporcional? Não. Eu tenho vários sistemas proporcionais. Qual é o sistema proporcional adotado no Brasil? No Brasil, nós adotamos o sistema proporcional de lista aberta. Se eu tenho o sistema proporcional de lista aberta, nós vamos ter também o de lista fechada. Há projetos para a implantação desse sistema, há projetos para a implantação do sistema distrital, misto, tem também o distritão. Mas, enfim, hoje, o que nos interessa para as próximas eleições é o sistema proporcional de lista aberta. E eu trouxe um conceito que eu achei no portal do Senado Federal. Importante mencionar aqui a fonte, né? Olha só o que diz. É uma variante do sistema da eleição proporcional. Acabei de falar.
no qual as vagas conquistadas pelo partido ou coligação são ocupadas por seus candidatos mais votados, até o número de cadeiras destinadas à agremiação. A votação de cada candidato pelo eleitor é o que determina, portanto, sua posição na lista de preferência. É um sistema adotado no Brasil e na Finlândia. O que é um sistema proporcional de lista aberta? É o seguinte: o partido, nós vamos estudar isso nas próximas aulas, vai ter um momento que ele vai definir quem serão os seus representantes para as possíveis cadeiras que surgirem, né? Os que vão pleitear as cadeiras, na verdade. Essa definição se dá no momento chamado convenção partidária, que depois passa para o registro da candidatura. Pois bem, nesse sentido, o que nós temos, o que nos interessa? O partido vai apresentar para os eleitores uma lista. Essa lista é uma lista aberta. O eleitor, como que é aberta? O eleitor vai definir a sua preferência. Ele vai ficar livre, aberto para isso. Então nós temos a definição que parte do eleitor, é ele que vai determinar qual será a posição naquela lista. Não é o partido. Então, se o partido colocou como seus representantes o João, a Maria, o Pedro e o Caio, não é o partido que vai colocar, olha, candidato, eu quero que você vote primeiro no João, aí tem a segunda opção, Pedro, Maria e Caio. Não. É o eleitor que define qual a ordem dentro daquele partido que ele deseja. Esse é o sistema proporcional de lista aberta. Diferentemente no fechado. No fechado é o partido político que vai definir esta ordem. Não concordo também, né? Mas enfim, é assim que funciona. Bom, avançando, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte: o eleitor, quando comparece à urna eletrônica, ele tem duas opções. No sistema proporcional, ele pode votar no candidato, propriamente dito. Nós chamamos isso de voto nominal. Ele vota no nome do candidato. Ou ele vota no partido, na legenda do partido, por isso que se chama voto de legenda. Certo? Esses dois tipos de votos são computados para o partido político. No exemplo prático, eu vou tratar só de votos nominais para não ficar confundindo a cabeça de vocês. Mas, na realidade, né, a gente tem ali o voto de legenda, claro que é um número bem menor, e o voto nominal, que é o voto que é dado pelo eleitor ao candidato específico. São esses dois tipos de votos. Certo? Importante lembrar que nós não temos mais as coligações proporcionais. Não existe mais coligações proporcionais em virtude da Emenda Constitucional 97 de 2017, que alterou o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, dizendo, então, eu não vou ler isso aqui tudo porque nós já vamos discutir em aulas futuras, mas veja, nós temos aqui critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Então, não existe mais coligação proporcional. Hoje, nós vamos ter a presença das chamadas federações partidárias, que difere das coligações. Nós vamos ter uma aula sobre federações, mas as federações, elas também tratam-se de uma união temporária entre partidos políticos, mas não tão temporária como eram as coligações, porque as coligações, elas eram formadas um pouco antes das eleições, acabavam as eleições, elas se dissolviam. As federações, o tempo do casamento, inclusive eu escrevi um artigo sobre federações, comparando as federações mexicanas com as brasileiras, e eu falo desse casamento. O casamento entre esses partidos políticos, ele é mais extenso, ele dura ali 4 anos, pelo menos. Uma legislatura, né? Nós vamos estudar as federações. Mas então, eu não posso afirmar que as coligações proporcionais foram substituídas pelas federações como uma continuidade normativa? Não, porque as federações têm as características próprias.
Se você tiver curiosidade, é só prestar atenção na Lei 14.208 de 2021 e a resolução do TSE 23.670. Ok? Bom, a gente tem que avançar. Por quê? Nós vamos começar agora, pessoal, a discutir sobre as etapas definidoras para definir, né? Isso foi ótimo. As etapas definidoras para definir o número de vagas que os partidos políticos têm direito. Para isso, nós vamos brincar de vai e vem. Eu vou apresentar a teoria, nós vamos para a prática, aplicar na prática, para ficar mais fácil de vocês compreenderem, né? A ordem aqui dos slides está teoria e depois prática, mas nós vamos fazer esse pulo do gato, tá bom? Eu dividi em etapas, nós vamos para a primeira etapa de como definir as vagas dos partidos políticos. Vejam só. Primeira etapa é o que nós chamamos de definição do quociente eleitoral. Q para os íntimos. O Código Eleitoral prevê, no artigo 106, que nós vamos determinar o quociente eleitoral dividindo-se, então trata-se de uma divisão, do número de votos válidos, número de votos válidos, pelo número de lugares a preencher em cada circunscrição. Número de lugares é o número de vagas a preencher naquela circunscrição. O que é a circunscrição? É o seu município. Então pensa aí, quantas vagas de vereadores tem no seu município? Aí você vai pegar o número de votos válidos que foram destinados, isso você vai ter que usar aí nos históricos, né? Pega lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos o histórico de todas as eleições municipais anteriores, né? Bom, vai dar um resultado, certo? Dessa divisão. Nesse resultado, você vai desprezar a fração se igual ou inferior a meio e vai equivaler o número a 1 se superior. Não entendi, professor. Suponhamos que você fez o cálculo da divisão e deu 8,9. Aqui nós temos a fração. Essa fração ela é maior que meio? É. Se ela é maior que meio, eu vou subir uma casa. 8,9 vira 9. Se o resultado fosse 8,3, é igual ou inferior a meio. Portanto, nós teríamos que desprezar a fração. O resultado seria 8. Então, no quociente eleitoral, nós temos que observar essa regrinha da fração. Para isso, vamos para a prática. Eu trouxe aqui um exemplo. Vou fazer sempre esse vai e volta, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo ir direto no slide, que fica mais fácil para vocês. E para mim também. Achei. Cadê? Deixa eu só adequar aqui, pessoal, para ficar mais fácil para nós. Não deu aqui, mas vamos lá. Pronto. Aqui nós temos o nosso caso prático. Olha só. Município Bruno Gerais. Sou criativo, né? Quantas vagas para vereadores tem nesse município? Para definir. 9. Quantos votos nós tivemos? 200 mil. Mais votos válidos? 190. Professor, você não explicou. O que são os votos válidos? Os votos válidos eu tenho que desprezar, anote aí, desprezar os votos em branco e os votos nulos, dados pelo eleitor, tratando-se aqui de uma manifestação apolítica do eleitor. O que é a manifestação apolítica? É quando ele não quer votar em um candidato específico ou no partido. Ele tem esse direito. Ou ele vota em branco, ou ele vota nulo. Nesse caso, ambos os votos são descartados, são jogados na lixeira, eles não são utilizados. Não vem com essa ideia, mas teve mais de 50% de votos em branco ou votos nulos pelo eleitor.
vai ter que ter uma nova eleição. Não, cuidado. Voto nulo pelo eleitor é diferente do voto que é anulado em virtude de uma irregularidade. São coisas diferentes, certo? Bom, voltando aqui, e aqui, quais são os partidos que estão na disputa naquele município? A, B, C e o partido D. Ok? Primeiro passo, eu tenho que definir... e aqui eu trouxe para vocês uma tabela com o número de votos que teve cada partido distribuídos internamente pelo número de votos de cada candidato daquele partido. Então, por exemplo, no partido A, o Davi teve 12 mil votos, Pedro 550, Sofia 32 mil, Ágata 13 mil. No B, da mesma forma, eu tenho aqui cada um dos votos de cada candidato. Maria, Rian, Ana Júlia, Ana Biel. O C, Luísa, Joana, Lucas e Caio. No D, Marcelo, Thales, Brenda e João. Então veja, partido A teve 57.550 votos, o B 76.842, o C 24.800 e o D 30.808. Se vocês somarem aí, dá o total dos 190 mil votos válidos que nós tivemos no município Bruno Gerais. Qual que é a primeira etapa que a gente tem que resolver? Definição do quociente eleitoral. Pega a calculadora, pega o celular aí, sai da internet, senão você não consegue concentrar. Pega a calculadora. Vamos lá. Primeira etapa, então, é definir o meu quociente eleitoral. Como que eu defino? Número de votos válidos pelo número de cadeiras. Qual foi o número de votos válidos? 190 mil. Qual o número de cadeiras? 9. Deixa eu abrir minha calculadora. Quanto que deu aí? 190 mil dividido por 9? 21.111,111. Vai só, pessoal, vou até apagar aqui, só até a primeira casa decimal, tá bom? Você lembra da regrinha? No quociente eleitoral, deu fração, foi igual ou inferior a meio, desprezo a fração. Então, qual que é o meu quociente eleitoral? 21.111. Agora, deixa eu voltar lá no meu slide do quociente eleitoral. Qual foi o nosso resultado? 21.111 é o meu quociente eleitoral. O que que isso significa? Significa que, para que o partido político possa participar da distribuição inicial de vagas, ele precisa ter alcançado pelo menos 21.111 votos. No total, ele tem que ter pelo menos 21.111 votos. E aí? Será que todos os partidos políticos envolvidos, vamos dar check, conseguiram alcançar esse quociente? Vamos descobrir? Então, eu vou lá na nossa tabela. Falei para vocês que é um vai e volta. Cadê? Olha só. O A alcançou? Vamos dar um check para o A. Muito bem. O B alcançou? Também. O C? Também. Quase, hein? O D? Também. Todos os partidos vão participar da distribuição inicial de vagas. Maravilha. Cumprimos a primeira etapa. Vamos agora para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? Nós, na primeira etapa, definimos o quociente eleitoral. Na segunda etapa, nós vamos definir o quociente partidário. Agora, eu quero saber quantas vagas inicialmente cada partido político terá direito. E isso está no artigo 107 do Código Eleitoral. Vejamos. Determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, ou seja, o meu QP vai ser igual. O denominador é o quociente eleitoral. Dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos, só que agora é o número de votos válidos do partido. Número
votos válidos do partido político. E agora, no resultado do quociente partidário, eu desprezo a fração. Por isso que vocês precisam ter atenção. No quociente eleitoral, tem toda aquela ideia de inferior a meio, superior, né? No quociente partidário, não. Eu vou sempre desprezar a fração. Para eu definir quantas vagas cada partido político tem direito, eu tenho que fazer o cálculo agora por partido político. Eu tenho que fazer o cálculo do quociente partidário por partido político. Vamos definir isso? Então agora vamos lá para a nossa próxima tabela, que é a tabela do quociente partidário. Pronto. Olha só. Então agora nós vamos definir. Pega a calculadora de vocês. Como que eu defino mesmo o quociente partidário? É o número de votos do partido pelo... E aí? Pelo quociente eleitoral. Então fica nesse caso aqui 57.550 dividido por quociente eleitoral 21.111. Quanto que dá essa divisão? Vamos lá? 57.550 dividido por 21.111 dá 2,72. Quantas vagas que o A tem direito? Ah, professor, o A tem direito a 2 vagas, porque eu tenho que desprezar a fração. Maravilha. Vamos para o B. 76.842 dividido por 21.111. Quanto que dá essa divisão? Vamos lá? 76.842 dividido por 21.111. Dá um total de 3,63. Desprezando a fração, 3 vagas. Vamos para o C. Para o C, já vou conseguir identificar, né? 24.800 dividido por 21.111 dá um total de, vamos lá, 24.800 dividido por 21.111, 1,17. Uma vaga. Despreza a fração no quociente partidário. No D, 30.808 dividido por 21.111. Dá o total de quanto? Vamos lá? Dá o total de 30.808 dividido por 21.111, 1,45. Desprezando a fração, uma vaga. Quer dizer que o A inicialmente tem direito a 2 vagas, o B, 3, o C, 1 e o D, 1. Quantas vagas deram aqui? 2 mais 3, 5 mais 1, 6 mais 1, 7. Mas, professor, são 9 vagas. E aí, como que a gente resolve isso? Gente, não conseguimos preencher as 9. Conseguimos preencher nesse cálculo inicial 7. É aquilo que a gente chama de sobras. Mas calma, vamos para a teoria. Vamos voltar aqui no tempo. Então agora a gente sabe que o A tem direito a 2 vagas, o B 3, o C e o D 1 cada. Vamos voltar lá para a nossa teoria, porque agora nós vamos para a próxima etapa, que é a 3. Definição dos eleitos. Então o A, a gente viu que eram 2 vagas iniciais, o B 3, o C 1 e o D 1. Olha o que diz o artigo 108. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Os lugares não preenchidos, em razão da existência nominal mínima, serão distribuídos de acordo com as regras do 109, que são as sobras. Então, não acabou. Está dizendo o que? O seguinte. Olha, você encontrou que o A tem direito a 2 vagas, o B3, o C1 e o D1. Agora eu preciso ver internamente se aqueles que estão ali na ordem do partido, né, de votos, por exemplo, o A tem direito a 2 vagas. Nós vamos ver lá no A quem são os candidatos. Os 2 com maior votos, eles têm pelo menos 10% do quociente eleitoral? Quanto que é 10% do nosso QI? O nosso QI é 21.111. Quanto que dá 10% disso? 21
2.111 vezes 10%. Dá o total de 2.111 votos. Então, para o candidato ter acesso à vaga, ele tem que ter alcançado pelo menos 2.111 votos. Vamos ver? Vamos lá na nossa distribuição entender. Olha só. No A, tem direito a 2 vagas. Qual que é o primeiro lugar? Sofia. A Sofia aqui, eu vou fazer com uma cor laranja, se a pessoa pode preencher a vaga. A Sofia pode preencher a vaga? Pode. Porque, veja, ela está com muito mais de 2.111 votos, que é a votação nominal mínima. O segundo lugar é a Ágata. A Ágata tem 13.000, também pode. No B, 3 pessoas, deixa eu já colocar aqui em cima tudo de azul, 3 para o B, 1 para o C e 1 para o D. Eu estou buscando aqui se todos que podem preencher vão de fato preencher. Quem teve mais votos no B? Ana Júlia. É mais do que o 10% do quociente eleitoral? Com certeza. Segundo lugar, Maria. Também. 23.600. Terceiro lugar, porque são 3 vagas, Ana Biel. Também. Gracinha. No C, é uma vaga. Quem teve mais votos? O Caio. 10.200. É mais de 2.111 votos. No D, quem teve mais votos? O João. Olha que legal. Quer dizer que todos os habilitados podem preencher porque eles alcançaram a votação nominal mínima? Sim. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preenchendo as 7 vagas que nós temos aqui iniciais. Ok? Muito bem. Nós finalizamos a terceira etapa. Agora nós temos que definir as sobras, que é a nossa quarta etapa. Como que eu defino essas últimas 2 vagas? Agora nós vamos entender teoricamente para depois a gente aplicar na prática. Vamos lá então? Vejam, a quarta etapa, nós vamos lá para o artigo 109. O Código Eleitoral fala o seguinte: os lugares não preenchidos, que lugares são esses? São as sobras. No nosso caso, são 2. Com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência da votação nominal mínima, no caso dos 10%, serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Inciso 1º, nós vamos dividir o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais 1. Corta isso, não é assim mais. Quociente partidário agora, por conta da decisão do STF em 2020, apreciando a ADI 5.420, é o seguinte: a sobra, ela vai ser o cálculo pegando número de votos do partido dividido pelo número de cadeiras que ele obteve. Ok? É assim que a gente define a sobra. Número de votos do partido dividido pelo número de cadeiras que ele obteve. Só que tem uma coisinha aqui para a gente mexer. Número de cadeiras que ele obteve mais 1. Mais 1. Por quê? Aqui eu pedi para vocês cortarem, mas era para grifar, tá? Deixa eu só... Falei cortar, mas é para grifar, porque aqui é importante para a nossa definição. Cadê? Pelo número de lugares por ele obtido mais 1. Então preste atenção. Para eu definir a sobra, você pega o número de votos do partido e divido pelo número de cadeiras que ele obteve mais 1. Na apreciação da ADI 5.420, houve a decisão de manter o critério de cálculo vigente antes da edição da Lei 13.165, que previa pelo número de lugares por ele obtido. Então, eu tenho que fazer a divisão mantendo o critério de cálculo vigente antes da edição da Lei número 13.165 de 2015, que previa pelo número de lugares por ele obtido. Ok? Então, muito cuidado com isso daqui, pessoal. Então, vamos lá.
Só para a gente recordar aqui a definição. Como que eu defino a sobra? Eu pego o número de lugares, número de votos válidos do partido, divido pelo número de cadeiras que ele obteve, mais 1. É assim que a gente define a sobra. E nós vamos fazer isso passo a passo, sobra por sobra. Só que atenção, olha só. Então nós vamos repetir a operação para cada um dos lugares a preencher. Temos que lembrar que agora nós temos o parágrafo 2º do artigo 109, que diz o seguinte, inclusive é uma alteração recente, hein? Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Ficou complexo agora, né? Então, olha só. Antes, todos os partidos políticos poderiam participar da distribuição de sobras. Agora é a regra do 80-20. Para participar, o partido tem que ter pelo menos 80% do quociente eleitoral. Nós já vamos definir quanto que é esse número para o nosso caso. E os candidatos lá dentro, que sobraram, né, que não foram eleitos, um número igual ou superior a 20% do quociente. Então vamos lá. Quanto que é 80% do nosso quociente eleitoral? 21.111, 80% desse número. Dá 16.000, então olha só, 80% é igual a 16.888 votos. Dentro do partido, tem os candidatos, tem que ter pelo menos 20% do quociente eleitoral. 21.111 multiplicado por 20%, dá o total de 4.222 votos. Certo? Então, pessoal, agora a gente vai olhar para aquela tabela. Guardem esse número, eu vou até anotar aqui. Ó. Então, o partido tem que ter 16.888 votos para participar da sobra e os candidatos habilitados, 2.222 votos. Certo? Então, vamos lá. Vamos para a nossa tabelinha. Deixa eu ver só que informação que era essa aqui. Ah, foi a lei de 2021 que alterou essa informação, tá? Então, vamos lá para o nosso caso. Aqui, achei. Vamos fazer agora a distribuição de quantas sobras? 2. Então, aqui eu vou até cortar, porque não tem necessidade dessa sobra 3. Lembrando que eu tenho que distribuir sobra por sobra. Então, vamos lá. Quantas vagas que o A tem até o presente momento? Vou até usar outra cor. 2. O B, 3. O C, 1. E o D, 1. Certo? O A tem 57.550 votos. Ele tem pelo menos 80% do quociente eleitoral? Tem. Ele tem... O 80% é 16.888. Deixa eu anotar aqui em cima. 80% é igual a 16.888. Veja, todos estão habilitados à distribuição de sobras. Suponhamos que o C tinha 15.000. Ele não poderia participar da distribuição de sobras. E tem a regra do 20%. Tem que ter pelo menos, cada candidato, 4.222 votos. Vamos voltar anteriormente? Olha só, cadê o caso aqui? A Sofia já está eleita, a Ágata, Maria, Ana Júlia, Ana Biel, enfim, todos os que estão com a bolinha laranja estão eleitos, dentro daquelas 7 vagas distribuídas. Concordam? Nós temos que entregar agora mais 2 vagas. O Davi, suponhamos que o A ganha mais uma vaga. O Davi poderia? Poderia. O Davi, que o mínimo são quantos votos? 4.222, que é a regra do 20%. Então aqui eu vou fazer um X para quem está habilitado. O Davi está habilitado, o Rian está habilitado, Lucas e Joana estão habilitados. E aqui no D, olha que interessante, ninguém está habilitado. Se o D for contemplado, a vaga vai para a sobra. Ninguém tem um mínimo de 4.222. Ah, o João já está eleito, gente. O João já está eleito. Vamos agora distribuir as sobras, então? Partiu. Olha só, sobra 1. Como que é que eu distribuo sobra? Eu pego o número de votos
do partido, divido pelo número de vagas que ele tem, mais 1. Mais 1 por quê? É como se fosse a primeira sobra. Mais 1 é da sobra, mais uma vaga de sobra. 57.550 dividido por 3. 19.183. 19.183. Agora é por maior média. O B. Gente, eu vou fazer um jeito melhor aqui. Ficou ruim. Então, 19.183. E o cálculo eu vou colocar aqui, ó, 57.000 dividido por 2 mais 1. O B, 76.842 dividido por 3 mais 1, que vai ser o divisor 4, né? Então ficou 76.842 dividido por 4. 19.210. Sempre desprezando a fração, porque aqui deu 0,5, despreza a fração. C, 24.800 dividido por 1 mais 1. Sempre mais 1 no denominador. 24.800 dividido por 2. 12.400. D, 30.808 dividido por 1 mais 1. 30.808 dividido por 2. Total de 15.404. Quem teve a maior média? O B. Olha que legal. 19.210. Quer dizer que agora o B conquistou mais uma vaga. O A permanece com as duas. O B conquistou mais uma. O C permanece com uma. E o D permanece com uma. Total de quantas vagas distribuídas até agora? 2 mais 4, 6, 7, 8. Falta só mais uma. Mas vamos lá, no B, ver se tem candidato habilitado dentro daquele percentual de 20%. Vamos lá? Então, deixa eu voltar aqui. Olha, o B, o Rian, a Maria, Ana Júlia e Ana Biel já tinham sido eleitos. Agora o Rian conquistou mais uma vaga. Que legal, Rian. Parabéns. 4 vagas para o B. Vamos agora distribuir a última vaga, que é a segunda e última sobra. Agora é o seguinte, pego 19.183? Não, é o número de votos do partido. Vou apagar aqui, porque agora é outra sobra, é outra realidade. Número de votos do partido dividido pelo número de vagas que ele tem. Vai dar o mesmo resultado, né? Porque ele não teve alteração, concordam? 2 mais 1. Então, ó, é a mesma coisa que vai dar divisão. A diferença vai ser para o B agora. Porque vai ser 76.842 dividido por 4, que é o número de vagas que ele tem, mais 1. Então, 76.842 dividido por 5. Dá quanto? 15.368. C vai dar a mesma coisa, porque não houve alteração, nem para o D, que vai dar 12.400, 15.404. Quem teve a maior média, pessoal, aqui? O A, 19.183. Então, o A passa agora para quantas vagas? O A passa para 3, conquistou mais uma, permanece o B com 4, o C com 1 e o D com 1. Total de quantas vagas? 9 vagas distribuídas. Pronto! Fechamos o número de vagas distribuídas para o município Bruno Gerais. Você vai ter que voltar, viu, pessoal? Porque não é tão simples. No primeiro momento assusta, mas com a prática você vai conseguir seguindo essas etapas que nós estamos aqui fazendo. Certo? Outras informações importantes. O artigo 110 fala que em caso de empate entre os candidatos, o mais idoso é eleito. Importante você lembrar disso. Tá? Houve empate, já aconteceu, o mais idoso é eleito. Tá bom? Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, também é possível acontecer, os eleitos serão considerados até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Então, nenhum partido alcançou o quociente eleitoral. Eu tenho que preencher a Câmara em benefício do povo, né? Eu não vou deixar ali vazio porque ninguém alcançou o quociente eleitoral. Nesse caso, os candidatos
mais votados, os mais votados, serão eleitos. Tá? Aí eu desprezo quociente eleitoral, partidário, os mais votados são eleitos. Entendido? Para nós finalizarmos, pessoal, eu trouxe uma tese recente do STF que fala o seguinte: é constitucional a dispensa da votação nominal mínima, no caso dos 10% inicial, lembra que a gente conversou? Para a definição dos suplentes, prevista no artigo 112 do Código Eleitoral. O artigo 112 fala dos suplentes no sistema proporcional. Eu preciso ter aquela pessoa que fica esperando caso a vaga surja para aquele partido político. Esse suplente, suponhamos que o 10% do quociente eleitoral para aquela eleição eram 1.000 votos. O suplente do candidato João, porque surgiu a vaga do João, ele faleceu, por exemplo, aí esse suplente vai ocupar. O suplente tem 900. Ele não alcançou o mínimo de 10% do quociente eleitoral. Ele pode ocupar a vaga? O STF diz que sim. Olha só. É constitucional, por ausência de violação ao princípio democrático e ao sistema proporcional das eleições para o Poder Legislativo, a inexigência de cláusula de desempenho individual para a definição de suplentes de vereador e de deputados federal e estadual. Tese fixada pelo STF. A exceção à exigência de votação nominal mínima prevista para a posse de suplentes não ofende a Constituição. Certo? Então, para a definição de suplentes, não preciso obedecer o percentual da votação nominal mínima, de 10%. Certo? Essa foi a nossa primeira aula do nosso curso Escola de Direito Eleitoral, Eleições 2024. Me siga no Instagram, @professor Bruno Eleitoral, e caminharemos juntos para construir uma eleição que você tenha mais conhecimento, tanto como candidato, como pré-candidato, partido, coligação, advogado. Estaremos juntos. Até mais. Até a próxima aula. Agora, só para os alunos. Tchau, tchau.